maias surgiram em 2600 a.C., mas só se estabeleceram em 1000 a.C. no sul do México. Alcançaram um auge de desenvolvimento entre 250 e 900 d.C. Depois dessa época, sua civilização começou a decair, sendo tomada completamente pelos espanhóis em 1697. Os povos maias organizavam-se politicamente em cidades-estados e aldeias que formavam unidades políticas independentes. O poder era estruturado em um chefe de governo, assessorado pelo conselho e por funcionários públicos, como os chefes das aldeias militares, que os auxiliavam na administração. 3 camadas rígidas compunham essa sociedade. A camada alta, composta pelo chefe de estado e sua família, além dos ocupantes dos primeiros postos do governo. Na segunda camada encontravam-se os servidores do estado, cobradores de impostos, responsáveis pela defesa, e sacerdotes, que dirigiam as cerimônias. Já a última camada era formada por trabalhadores braçais e agricultores. Na base da economia estava a agricultura, com destaque para o algodão, cacau, o agave e o milho, cujo cultivo o povo considerava sagrado. As terras pertenciam ao Estado, e o plantio se dava de modo coletivo. Além da produção agrícola, os maias praticavam a caça, a pesca e o artesanato. Vale acrescentar que esse povo de profunda religiosidade acreditava na extinção dos deuses e do universo, caso não houvesse os rituais religiosos. Politeístas valorizavam muito a observação dos movimentos dos astros e dos fenômenos climáticos. Para eles, alguns locais naturais eram sagrados, como as cavernas, consideradas portas para o mundo sobrenatural e palco de vários rituais, que incluíam sacrifícios de animais e de seres humanos. A fonte mais completa de sua cultura foi registrada no documento denominado Pupou, Comunidade, Vou, Livro, que trata da criação do mundo. Considera-se seu sistema de escrita, que representava com exatidão a língua falada, o mais avançado dentre as civilizações mesoamericanas, por ser completo e totalmente original, ou seja, não se baseava em nenhum outro código. Seu principal símbolo da arquitetura foram as gigantescas pirâmides, erguidas com fins religiosos e adornadas com as esculturas de entidades sagradas. Suas praças amplas e palácios extensos apresentavam um exterior muito mais elaborado e detalhado do que seu interior. Sua compreensão da matemática e da astronomia eram tão amplos que os maias chegaram a desenvolver equações com milhares de números sem base em nenhum outro conhecimento prévio. Esse conhecimento resultou na formação do calendário maia, conhecido por ser um mais completo e semelhante ao utilizado atualmente. Não possuía uma língua oficial, mas diversos dialetos, como o Yucateque, por exemplo. A principal hipótese sobre o desaparecimento dos maias envolve as secas que atingiram a península de Yucatán, região ocupada por eles, durante mais de 100 anos e foram mais severas dos últimos 7.000 anos. Essa longa estiagem abalou o abastecimento do sistema de irrigação do qual dependiam, resultando no declínio da agricultura. Outras hipóteses seriam a superpopulação, guerras internas, invasões estrangeiras, surtos de doenças e dependências da monocultura. Agora, comentando um pouco sobre os astecas, percebemos que com o avanço do estilo de vida e largo conhecimento sobre inúmeros assuntos, os astecas ergueram grandes construções e formaram uma sociedade extremamente complexa e organizada. Surgiram em meados de 1300 e estabeleceram-se no centro do México, tendo como capital Tenochtitlán, em 1325. A queda do Império Azteca iniciou com a chegada dos espanhóis e terminou em fim de 1521. Já quando os espanhóis chegaram à América Central, os maias já tinham desaparecido. Os astecas tinham lutado pelo seu território, porém, devido às armas de guerra superiores como espadas, bestas e armaduras de metal, os espanhóis também, apesar de estarem em menor número, acabaram por fazer aliança com povos inimigos dos astecas, e assim acabaram escravizando o povo asteca e tomaram sua capital, que, quando foi destruída em seu lugar, acabaram construindo a cidade do México, a fim de explorar as riquezas da terra. Deste modo, constituiu-se a economia de mineração, que recebeu grandes investimentos e tornou-se monopólio da coroa. Foi também implantado o sistema de plantation, constituído de latifúndios, monocultura e escravidão africana. A partir da colonização e submissão dos nativos, os reis católicos cristianizaram o povo por meio das cruzadas. A política era organizada. Ela era feita por meio de um império militar,
apoiado por funcionários públicos que administravam as terras e construções. Quanto à divisão social, os chefes militares ocupavam, que era usado a partir das técnicas agrícolas avançadas, como os complexos sistemas de irrigação e de drenagem usados por eles. O comércio e os impostos também movimentavam a economia. Porém, esse sistema econômico causava grande desigualdade entre as camadas privilegiadas e as mais baixas, que recebiam pouco e pagavam altos tributos, como o sol e a chuva. Também davam grande importância à criação do universo e à situação humana em relação ao divino. Acreditavam na comunicação entre deuses e humanos, estabelecida por meio de diversos rituais, como os sacrifícios, realizados com a finalidade de acalmar os deuses e agradecer a sua proteção. Sua mitologia explicava a origem dos deuses, dos homens e dos fenômenos da natureza, semelhantes aos utilizados hoje na contagem do tempo. O Nahuatl era a língua predominante e tinha um sistema de escrita tanto pictórico quanto hierógrafo, por meio dos quais registraram poemas, cantos religiosos e peças teatrais. A arquitetura asteca tinha como objetivo central a construção de templos, obras públicas e estruturas agrícolas, como rampas e palanques.